Olá, com satisfação, alegria no coração, estou mais uma vez com vocês para meditar na palavra de Deus, essa palavra grandiosa que constrói vida, que edifica as nossas vidas. Nós vamos ler nesse momento, na carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia, no capítulo 3, aos Gálatas 3, versículos de 1 a 5. O texto nos fala o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo àquelas igrejas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Amém. Nós vamos pensar nesse texto sobre a justificação pela fé, provas pela experiência dos crentes. Então, a justificação vem pela fé e a experiência dos crentes prova isto no viver cristão. Nós vivemos e fazemos parte de uma geração que estão mudando a visão a respeito da adoração, da comunhão com Deus ou da própria pessoa do Senhor Deus. Porque as pessoas hoje, uma grande maioria, está buscando a Deus não para adorá-lo como ele de fato é, mas buscam a Deus porque quer receber dele alguma coisa. Então, nós devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Ele faz tantas grandes coisas e quando Ele faz alguma coisa, nós devemos louvá-lo, exaltar o seu nome. Mas não devemos buscar a Deus para receber alguma coisa para edificar a nossa vida material. E muitas pessoas estão buscando a Deus desta forma, para receber. Existem aqueles que vão além disto, porque eles acham que Deus é um serviçal, é alguém que existe para servir, para dar aquilo que quer, aquilo que precisa. E acabam sentando no trono e colocando Deus para servi-lo. Deus jamais fará isto, Ele é o soberano, nós é que temos que nos humilhar diante dele, porque Ele é o Deus digno de toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e louvor do seu povo. Por isso, nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é. O apóstolo Paulo, nesse capítulo que nós lemos, ele começa então esse capítulo
falando justamente sobre um problema que havia nas igrejas da Galácia, e ele então faz duas solenes advertências àqueles irmãos. A primeira advertência que ele fez àqueles irmãos, ele disse que abandonar o evangelho da graça é consumada insensatez. Tanto que ele diz, ó Gálatas insensatos, porque eles estavam abandonando o evangelho da graça e querendo voltar agora para as ordenanças, as exigências, a escravidão da lei de Moisés. E ele então diz que é uma insensatez querer deixar o evangelho da graça por qualquer outro evangelho, por qualquer outra mensagem que possa ser pregada. E as igrejas da Galácia estavam então perdendo o juízo, segundo Paulo, agindo sem discernimento, sem pensar, desprovidas de capacidade de raciocinar com clareza. A palavra grega anoetos, insensatos, significa tolo, espiritualmente nécio, e descreve uma ação sem sabedoria da igreja da Galácia. Então, às vezes nós vemos pessoas abandonando o evangelho da graça, ou até mesclando o evangelho da graça com outras doutrinas, outros ensinamentos, mas isso é insensatez, diz Paulo, ó Gálatas insensatos, né? É insensatez. Aqueles crentes haviam crido em Cristo e então sido salvos pela graça maravilhosa de Cristo. Estavam retornando e colocando-se novamente debaixo do juízo da lei, porque a lei não salva, ela condena as pessoas, ela existe para condenar. A segunda advertência que Paulo faz no primeiro versículo desse capítulo 3 da carta aos Gálatas, ele então fala que dar ouvido aos falsos mestres é serem enfeitiçados pela mentira que eles pregam. Ele fala justamente na parte B do versículo 1. Quem os enfeitiçou para crer então nessas mentiras pregadas pelos falsos mestres que estão anunciando a volta para a lei? A palavra grega usada aqui, abaskanem, carrega a ideia de lançar um encanto sobre as pessoas. Né? Naquele argumento, então, Adolfo Paul diz que a conversa fiada dos falsos mestres daquela época, né, praticamente hipnotizou os crentes da Galácia, né, e de tal forma que eles não ofereceram nenhuma resistência àquelas heresias que eram pregadas, trazidas, anunciadas para os crentes da Galácia. Eles estavam, então, realmente sem visão espiritual para poder combater aquelas heresias. Nós vivemos numa época de heresia, tudo aquilo que não está fundamentado verdadeiramente na palavra de Deus é heresia. E o próprio apóstolo João falou que o anticristo já está no mundo com os seus adeptos pregando as heresias, combatendo Cristo e tentando desviar os crentes da verdade,
precisamos estar alerta para esta verdade. Vamos ver alguns pontos importantes aqui nesse texto, a partir do versículo 2. O primeiro ponto é: os crentes contemplam a morte de Cristo pela fé. A justificação é pela fé, e os crentes, então, a verdadeira visão da morte de Cristo, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós não vamos estar pensando num Cristo, numa cruz feita de bronze ou de madeira ou de pedra, e ali um boneco pregado. Não é esta a visão pela fé que aqueles que ouvem o Evangelho têm. A visão deles é uma visão, então, diferente. Paulo diz que o Evangelho que ele pregou aos Gálatas tinha como centro a mensagem da cruz. O centro da sua mensagem era a mensagem da cruz. E ele chegou a dizer que a mensagem da cruz, então, é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos, é o poder de Deus que se manifesta para salvar as pessoas. Então, quando uma pessoa ouve a mensagem de Cristo, e Paulo fala sobre isto, sobre a visão pela fé da morte de Cristo, no versículo 2, a parte C do versículo 1, ele diz: não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado. Paulo está dizendo que ele pregou então Cristo diante daquelas pessoas. É como se ele estivesse mostrado para eles uma grande tela, e ali estava Cristo sendo crucificado pelos pecados deles. Então ele teve esta preocupação. Então o escritor aos Hebreus, quando faz uma definição de fé, a parte B do versículo 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: e a fé é a prova das coisas que não vemos. Então eles creram na crucificação de Cristo, e eles puderam então ver de uma forma real, verdadeira, Cristo sendo crucificado por eles. Paulo faz essa menção, dizendo para ele: Cristo foi crucificado diante dos seus olhos. Pela fé, nós enxergamos então Cristo sendo crucificado por nós. E aquele povo então teve esta oportunidade. Wagenberg afirma que Paulo apresentou Cristo abertamente aos Gálatas, com grande ênfase em sua morte na cruz pelos pecadores. Eles ouviram essa verdade, creram nela e obedeceram. Como resultado, nasceram de novo e então passaram a fazer parte da família de Deus pela mensagem. Paulo, então, preocupado com aquelas pessoas que estavam querendo voltar para o judaísmo, ele disse: olha, vocês viram Cristo sendo crucificado pela fé que vocês tinham, então, no Senhor Jesus Cristo. A palavra grega stauromenos, crucificado, quer dizer crucificado, destaca que a obra de Cristo foi completa na cruz e que os benefícios de sua crucificação serão sempre atuais. Nunca vai ser coisa do passado, sempre atuais. A mensagem da cruz é uma mensagem atual. A mensagem de Cristo crucificado
é para os nossos dias, ela tem validade para os nossos dias e está disponível para os pecadores nos nossos dias. Então, o Evangelho não é um conselho aos homens, né? Apenas um conselho para os homens, mas é as boas novas acerca de Cristo. Não é um convite para se fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. O Evangelho, a mensagem da cruz é isso: Deus já fez, Jesus já realizou essa obra por vocês. Não é uma exigência, mas é uma oferta de Deus para o homem. Ele não está exigindo, mas ele está oferecendo a oportunidade de aceitar Cristo que foi crucificado. Então eles tiveram a oportunidade de ouvir uma mensagem de Cristo crucificado. Paulo diz: diante dos seus olhos, vocês viram essa verdade pela fé, que Cristo foi crucificado por vocês. Em segundo lugar, os crentes começam a vida cristã pela fé, justificados pela fé, né? Eles começam, então, nós começamos a nossa vida cristã pela fé, e aqueles que se convertem, eles começam também pela fé. O versículo 2, nós lemos o seguinte: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Então, Paulo está mostrando essa verdade: vocês receberam o Espírito Santo pela fé, não pelas obras que vocês praticaram ou pelas obras da lei. Foi pela fé, vocês creram e receberam então essa verdade. Lutero diz que a própria experiência dos Gálatas estava contra eles. Saber, eles receberam o Espírito Santo não por meio da observância da lei, mas pela fé no Evangelho. Nenhuma pessoa pode se tornar crente sem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 9 diz o seguinte: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a Cristo. Então o crente, ele só pode ser um crente pela ação do Espírito Santo. Jesus mesmo falou que o Espírito viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele então fez isto com os irmãos da Galácia. No entanto, o Espírito nos é dado não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé em Cristo Jesus. Nossa entrada na família de Deus, quando recebemos o Espírito Santo, é pela porta da fé e não pelos corredores das obras que fazemos, né? A vida do crente começa no Espírito e prossegue então no Espírito. Ele então é nascido do Espírito, regenerado pelo Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo e também habitado pelo Espírito Santo e batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, deve andar no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Isso são ensinamentos bíblicos para nós. Então, o crente, ele realmente é uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. E ele, então, começa a sua vida cristã através da fé
e sob a direção do Espírito Santo. Em terceiro lugar, os crentes crescem na vida cristã pela fé. O crescimento do crente é pela fé. O versículo 3 nos fala sobre isto, quando Paulo declara o seguinte: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, pelas obras? Então, o crente, ele cresce na vida cristã pela fé que ele deposita, então, em Cristo Jesus. A nossa transformação contínua à imagem de Cristo é obra do Espírito Santo. Não é obra nossa, não é pelos nossos esforços que nós somos transformados na imagem de Cristo. Somos transformados, então, pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo na nossa vida. A vida cristã é vivida no poder do Espírito e pela fé de ponta a ponta no nosso viver com Cristo, né? Todos os seus estágios são desenvolvidos pela fé na força do Espírito e não pelas obras. Os crentes da Galácia, na época de Paulo, então, haviam começado no Espírito e agora estava voltando ao jugo da lei, né? Isso não era progresso na vida dele, era um retrocesso, né? É como se eles tivessem engatado uma ré na vida cristã e estivesse voltando. Então era um retrocesso na vida deles. Uma vez que fomos salvos por meio do Espírito, não pela carne e pela fé, não pela lei, nada mais justo do que continuar no Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo. Consequentemente, os Gálatas estavam começando a renunciar a Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Estava agindo, então, como o filho pródigo, né, que estava em casa, na segurança, no amor, na paz, então na comunhão. Ali resolveu um dia ir embora para ficar então longe e ali na insegurança, no sofrimento, passando fome. Então eles queriam voltar para o judaísmo, que não podia solucionar o problema deles. Tanto que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6 da carta aos Hebreus, ele fala sobre isto, essa preocupação dele de que aqueles irmãos estavam querendo voltar para o judaísmo. Ele disse para ele: olha, vou dizer uma coisa para vocês, quando vocês estiverem no judaísmo e vocês pecarem, não existe mais sacrifício pelo judaísmo, porque o sacrifício que vocês faziam no judaísmo acabou. Cristo substituiu esse sacrifício. Então, quando vocês estiverem no judaísmo e pecarem, não há mais sacrifício pelo pecado, porque aquele sacrifício não vale. O que vale é o sacrifício de Cristo. Em quarto lugar, os crentes suportam o sofrimento pela fé. Os crentes suportam o sofrimento pela fé. O versículo 4 de Gálatas 3
será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Então, Paulo está mostrando, então, os crentes da Galácia, eles sofreram no início da vida cristã, no início das igrejas, pelos pagãos, né? Aqueles que adoravam vários deuses, estavam perseguindo a igreja, os crentes, e mesmo os judeus radicais também, eles perseguiam os crentes porque era uma ameaça também para o judaísmo. Eles estavam levando uma mensagem nova, salvadora, salvação pela graça, e estavam então anulando a lei com as suas exigências, né? Com as suas exigências. Por isso, Paulo está dizendo, será que foi inútil o sofrimento de vocês? Quando somos pelo Evangelho, né? Aceitamos, abraçamos o Evangelho, devemos alegrar-nos com isto, com o sofrimento na nossa vida, porque Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória na nossa vida. Ele diz que o sofrimento do tempo presente não se compara às glórias a ser reveladas em nós. Então, aqueles irmãos sofreram e Paulo está dizendo, foi inútil o sofrimento de vocês? Se vocês abandonaram o Evangelho, aquele sofrimento de vocês, então foi inútil, não teve valor nenhum. Mas se vocês sofrerem por Cristo, então isto produz peso de glória para a vida cristã de vocês. Em quinto lugar, os crentes recebem as intervenções milagrosas de Deus pela fé. É pela fé, não é pelas obras, né? Então, o versículo 5 nos fala sobre isso. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Então, é pela fé, não é pelas obras que Deus dá o Espírito e faz milagre nas nossas vidas, na vida das pessoas, na vida da igreja, né? O Evangelho chegou aos crentes da Galácia com manifestação de poder e prodígio. Paulo e Barnabé esteve pregando naquela região e eles então, Deus dava a eles o poder para fazer grandes milagres. Foi assim que começou aquelas igrejas. Mesmo diante das provas mais amargas, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo quando estava plantando aquelas igrejas ali. Tanto a dádiva do Espírito como a operação de milagres chegaram à igreja da Galácia pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Paulo está mostrando a isto. O Pai continua a suprir o Espírito em poder e em bênção, e isto é feito pela fé, não pelas obras que praticamos, nem pelas obras da lei. Esses milagres incluem transformações extraordinárias na vida dos crentes, como maravilhas na vida da igreja. Então, nós realmente somos salvos pela igreja, pela fé, né? Estamos na igreja, salvos pela fé em Cristo Jesus e continuamos então no Espírito e nunca pelas obras. As nossas obras não têm nenhum mérito diante de Deus. Paulo fala que
porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não se compra, não se adquire, não se barganha, não faz troca, para adquirir a salvação. Ela é uma oferta de Deus, e isto é pela fé. A nossa transformação, justificação, é pela fé, nunca por alguma coisa que nós fazemos. Até a fé é uma dádiva de Deus para nós, Então, concluindo, nós podemos dizer que o Senhor Jesus veio ao mundo e ele então morreu na cruz pelos nossos pecados. O que temos que fazer agora é olhar para a cruz, para o seu sacrifício com fé e crer, porque é esta fé em Cristo, na sua obra, na pessoa dele, como sendo Deus encarnado, aquele que veio para nos redimir, que nós temos a justificação, a vida eterna. Não há outra maneira, outro meio, outro modo de alcançarmos a salvação. Só em Cristo, pela fé em Cristo, que nós somos então salvos, transformados e temos o direito garantido de vida eterna. Em Cristo e por Cristo que nós recebemos esta bênção. Amém. Que Deus nos abençoe.